Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Escola Bíblica, programa este que tem sido canal de bênção para a sua vida, para a sua família, e nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 2 do terceiro trimestre desse ano de 2022, onde nós estamos estudando as lições publicadas pela CPAD, a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Então, como você já viu a partir da primeira lição, que durante todo este trimestre nós estaremos estudando sobre as sutilezas do nosso adversário. As sutilezas do diabo, que é o nosso adversário. Ele tem sua maneira de trabalhar e nós devemos entender isso numa concepção espiritual. A lição de hoje, portanto, nós estaremos estudando sobre a banalização da graça, que é uma das sutilezas infiltrada por Satanás no meio da sociedade hoje como um todo, em especial dos segmentos religiosos. O texto áureo nos diz o seguinte, está em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, você pode acompanhar também na sua tela, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e 8. A verdade prática nos diz o seguinte: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo Jesus. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A leitura bíblica encontra-se em Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 4 até o versículo de número 10. Você pode acompanhar aí na sua tela ou, tendo um exemplar da Bíblia, tome posse aí e leiamos nesta oportunidade. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus. Muito bem, nesta lição, mais propriamente neste bloco, nós estaremos estudando aí sobre a compreensão desta graça, e nos demais blocos nós estaremos estudando sobre a graça no contexto bíblico, a graça do ponto de vista histórico, ou no contexto da reforma, e a graça no contexto contemporâneo, essa graça no contexto presente. Mais propriamente, nesse primeiro bloco, nós estaremos estudando sobre compreendendo a graça em cima de duas vertentes, que a graça de Deus, ela é, o próprio nome já diz, é divina, é de Deus, e a graça também ela é imerecida, ela não é uma correspondência de mérito de ninguém, a não ser do próprio Deus. Pois bem, amados irmãos, nós de já queremos agradecer a sua honrosa, a sua brilhante audiência aí, e diante dessa lição tão preciosa, está conosco para comentar a lição de hoje, como tem contribuído significativamente para este programa, para o sucesso deste programa, pastor Edson Nascimento já está aqui, Deus abençoe grande e poderosamente. E hoje nós estaremos estudando, pastor Edson, amados irmãos e irmãs,
mas uma lição que tem tudo a ver da forma como Satanás ele procede, como ele age. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11, está aí na sua Bíblia, o apóstolo Paulo ele nos diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Ardis aqui são as armas, são os mecanismos através dos quais o nosso adversário procede. E no final do versículo de número 10, ele diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, nós, na condição de integrantes do reino de Deus, na condição de servos e servas de Deus, que militamos nessa jornada espiritual cristã, nós devemos, mais do que nunca, estar preparado, não só para combater, mas antes disso, para ter o real, o exato discernimento de como o nosso adversário procede. E para isso a Bíblia nos esclarece a forma, os mecanismos, como ele atua. E nós estaremos estudando que, sutilmente, o diabo ele tem projetado para banalizar um elemento que é muito sagrado, que é precioso, inclusive no processo da salvação, que é a graça, não é? Então, o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele vem até nos falar aqui sobre essa graça, o conceito de graça. Aos nossos telespectadores, pastor Edson, o que seria essa graça? Nós sabemos que ela tem esse aspecto, ela é divina. Por que ela é chamada divina, né? Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor Elias, a paz do Senhor, você, irmão, irmã, que nos acompanha em mais um programa tão abençoado. Falar da graça de Deus é coisa sublime, porque é um presente de Deus para o homem. A graça, ela é divina e o inimigo de nossas almas, ele age de uma forma para banalizar esta graça tão preciosa. Isso é uma das sutilezas que ele vai entrando dentro de algumas, usando de estratégia para deturpar a palavra de Deus ou o entendimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos que a graça é divina, a graça, ela é o amor espontâneo de Deus, ainda que imerecido, para o homem pecaminoso, revelada supremamente na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Primeira coisa, nós temos que entender que a graça, ela tem origem em Deus, é um favor, é o amor dele manifestado para com os homens, para que o homem pudesse ser salvo. Nós olhamos em João, capítulo de número 1, versículo 17, que diz a palavra de Deus: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça é uma ação da parte de Deus para a salvação do homem. Esse entendimento nós temos que ter, que a graça, ela não é algo proveniente da natureza humana, mas do próprio Deus, manifestada através do nascimento de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Por isso que é um presente e nós temos que valorizar, ter o conhecimento, o entendimento, para que não possamos permitir que Satanás, através da sutileza, ele vá deturpando o entendimento, mas que nós venhamos valorizar esta graça tão preciosa que é derramada por toda a humanidade, pastor Elias. Muito bem. A gente percebe aí que há uma palavra-chave, a palavra-chave da lição de hoje é banalizar ou banalização. E banalizar significa tornar vulgar, né? Tirar a originalidade ou tornar sem originalidade. Tornar algo barato, trivial, insignificante. Esse é o exato propósito do adversário das nossas vidas. Nós vemos um outro aspecto aqui da graça, que é um elemento que não é uma correspondência de nenhuma dignidade humana, não é fruto do merecimento do homem. Nós vemos aqui que, inclusive, o conceito de graça, na teologia que a gente estuda, a mais comum é que graça significa um favor imerecido. Então, essa falta de merecimento desta graça é justamente o que nós queremos evidenciar aqui, ou é um aspecto deste elemento tão precioso. A graça, ela não vem
como fruto dos esforços do homem, como resultado da aplicação às boas obras, não. Eu vejo em 1 Coríntios, capítulo 1, pastor Edson, amados irmãos, versículo 21, nos diz assim, a parte final do texto: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, isso aqui é um sinal de que ela é divina, porque ela procede inteiramente de Deus, é uma decisão de Deus. E em Efésios capítulo 2, nós vemos que isso não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva do céu. E dádiva significa um presente, não é isso, pastor Edson? Glória a Deus. Como é que você enxerga a graça de Deus atuando na vida do homem, na raça humana, para fins da salvação? Porque graça, ela pode ter vários aspectos de compreensão ou de sentido, quando você vai ver o seu entendimento contextual. Nesse caso aqui, hoje nós estamos estudando a graça do ponto de vista de salvação, ou a sua característica soteriológica, como nós vemos na teologia. Ela tem esse aspecto de salvação, e é sobre isso, e é nesse contexto que ela atua. Ela atua na salvação do homem. Nós vemos que o homem não merece de maneira nenhuma ir ao céu. Pelo contrário, ele merece a eternidade sem Cristo. Como é que o senhor percebe e vê a atuação da graça de Deus como um elemento imerecível? Glória a Deus. A graça, ela, como o senhor pontuou, é um favor imerecido. Nós não merecíamos a manifestação da graça, mas é algo que tem o princípio no próprio Deus, o amor dele, esse amor que nos constrange para restaurar a condição do homem. Sem a graça derramada sobre nossa vida, era impossível nós voltar a ter um relacionamento, porque esse princípio de relacionamento tem que o próprio Deus se manifestar para que possa ter novamente uma restauração do relacionamento. A graça, ela tem origem em Deus e é estendida ao homem. É como presente, como o senhor bem pontuou, possibilitando assim que o homem seja salvo. A graça é a manifestação daquilo que nós não merecíamos. É uma ação exclusiva da parte de Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Olha só, gratuitamente, um presente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro entendimento, que a graça é imerecida. Nós não merecíamos, como o Senhor pontuou. Nós merecíamos a condenação eterna longe de Deus. Mas este amor que nos constrange, este amor que nos restaura, é Ele que nos alcança, que é essa graça, esse presente merecido. E é importante nós pontuar a diferença entre graça, pastor Elias, e misericórdia. A graça é receber aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos este amor, mas o Senhor, Ele não age em nossa vida através do merecimento. Até porque, se fosse por merecimento, nós não merecíamos nada. É tudo exclusivamente do amor proveniente do próprio Deus para conosco. A misericórdia já é diferente. A misericórdia é nós não receber aquilo que merecíamos. Quando nós olhamos a situação de Sodoma e Gomorra, por exemplo, ela recebeu aquilo que merecia, o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Quando nós olhamos para Nínive, que o profeta Jonas vai pregar a palavra de Deus ali contra aquela cidade, nós vamos ver que ali age a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus agindo ali, porque eles mereciam a condenação à destruição, mas o Senhor age de misericórdia e retém ali o seu juízo, primeiramente naquele momento. Então nós temos que entender que a graça, ela é exatamente esse favor imerecido. E como o Senhor pontuou na salvação do homem, a graça, ela é uma graça transformadora. Ela transforma o homem. Por vezes nós imaginamos a graça como se fosse só esse presente que abre uma porta aberta para a salvação, mas mais do que isso, a graça, quando ela é derramada sobre nossa vida e nós estendemos a mão para receber esta graça, ela transforma a condição do homem, a vida do homem, ela transforma o ser por completo, porque esta graça é o amor que transforma, é o amor que nos molda e nos coloca na posição de justificado através dessa graça preciosa.
Muito bem, nós vemos que é imerecida porque, pastor Edson, a Bíblia nos fala em Romanos ainda, no capítulo 3, versículo 10, que não havia um justo sequer. Então, Deus manifesta o seu amor, manifesta a sua misericórdia, traz a sua graça, a fim de que esta graça, ela nos justifica, ela opera essa justiça por meio da fé, que alguém pode apresentar, reagindo positivamente a esse chamado à graça, como escreveu Pedro. E nós vemos que, pelo fato de não haver um justo sequer, então não tem ninguém que mereça esta graça da parte dele. A graça também, pastor Edson, tem a ver com o perdão de uma dívida, né? Tem a ver com digamos que o dispensar de um débito, alguém que estava devendo, alguém que tinha uma conta a pagar, e o credor simplesmente aniquila definitivamente aquela dívida. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, o apóstolo Paulo nos dizendo, havendo riscado a cédula, e essa cédula aqui era um elemento emblemático que representava a dívida que aquela pessoa devia ao credor. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, nosso Deus, ele é maravilhoso. Através da sua graça, ele apresenta a salvação às nossas vidas. Lembrando que esta graça, ela está diretamente associada com aquilo que o pastor Edson falou, misericórdia, e está também associada com a bondade e com o amor do nosso Deus às nossas vidas. Nós estamos vendo que a graça de Deus é um presente divino. O próprio nome, que é dádiva, como está em Efésios capítulo de número 2, nos fala sobre isso, sobre esse presente. Mas do ponto de vista bíblico, propriamente dito, graça, ela salva definitivamente ou não? Alguém pode ser resistente a essa graça? Alguém pode responder negativamente a esta graça ou não? Nós estamos finalizando o primeiro bloco. Permaneça conosco aí, certamente você será abençoado. Olá, queridos, estamos de volta aqui no programa Escola Bíblica. Queremos muito agradecer aí a sua audiência. Deus te abençoe grande e poderosamente. Nós estudamos sobre graça e estamos estudando ainda. E neste bloco, mais propriamente, como é que a graça se manifesta? Por que nós necessitamos da graça de Deus? A nossa discussão neste bloco será discorrida em cima desses dois aspectos aí que estão sendo apresentados na sua tela, a necessidade da graça e a extensão desta graça, ok? Portanto, neste bloco nós veremos essas duas vertentes muito importantes. Pastor Edson, a gente percebe que tudo que Deus faz tem um propósito muito especial, um propósito muito particular, proveniente da sua parte. O nosso Deus, ele manifestou a sua graça. E esta graça, ela tem um alvo, ela tem um foco, ela tem um objetivo a ser alcançado. Nós vemos que esta graça, ela é apresentada, já vimos, nós não merecíamos, mas há uma necessidade. Deus tem um plano de salvação
Deus tem um plano de resgate à raça humana que caiu. Uma vez que Adão pecou lá no princípio, todos, né, foram feitos pecadores após ele, conforme o próprio apóstolo Paulo também fala isso aos romanos. E nós vemos que, então, diante dessa queda, diante desse fracasso do homem, espiritualmente falando, diante daquela escolha errada que ele fizera no jardim, nós vemos aí, então, surge aí a necessidade desta graça, né? Como é que nós devemos olhar do ponto de vista bíblico a necessidade da atuação da graça de Deus na vida do homem? Glória a Deus. A necessidade da graça é de suma importância para que o homem possa novamente se relacionar com Deus e, mais do que relacionar, poder estar novamente partilhando da presença dele na plenitude nos céus de glória. A salvação do homem, ela passa inicialmente por esta graça derramada. Quando nós observamos a queda do homem no jardim, nós olhamos ali a necessidade de haver novamente uma religação entre o homem e Deus. Nós observamos que quando o homem peca no jardim, quando Deus vem na viração do dia, o Senhor, ele não pergunta o que fez Adão, mas ele pergunta onde está Adão. O que Deus está dizendo ali é que aquilo que Adão fez afastou ele da presença do Eterno. Quando nós observamos este amor, nós vamos ver que tudo que relaciona a Deus vai se relacionar à questão de amor. É este amor que é derramado por nós através desta graça maravilhosa, e essa necessidade deste amor ser externado através desta graça sobre nossa vida, sobre este favor da parte de Deus, é que há essa necessidade para que nós possamos restaurar a condição de ser filhos, de ter novamente um relacionamento com o nosso Senhor. Quando o homem cai lá no jardim, de fato, o pecado começa a entrar dentro da história da humanidade, porque Adão, pastor Elias, foi o único homem que teve o direito de escolha, porque a natureza dele ainda não era caída, mas mesmo através da advertência do Senhor, ele vai e peca contra Deus, e a partir dali todos nós herdamos aquele pecado original, aquele pecado inicial através de Adão. Por isso a graça agora ela tem que ser derramada sobre nós, que é este favor, que é esta ação da parte de Deus em resgatar o homem da condição em que se encontrava, totalmente a natureza caída, precisando ser regenerado esta natureza e consequentemente nós termos novamente o direito, o prazer de retornar à presença do Senhor. Quando nós observamos, devido a esta escolha que Adão fez, foi necessário que o Senhor planejasse esse plano, esse propósito salvífico para que o homem pudesse ser resgatado. Quando nós lemos em Romanos capítulo 7, versículo 19 ao 20, diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quando o apóstolo Paulo fala acerca desta palavra, vai dizer da nossa condição atual. A condição atual não tem como nós se achegar a Deus se não for através desta ação de Deus, primeiramente nos resgatar. É por isso que esta graça, há essa necessidade sobre nós, porque não teria como nós buscarmos as coisas de Deus se não for através da ação dele em nós. E esta graça derramada através do Espírito Santo da nossa vida que nos dá essa condição, porque a nossa natureza pecaminosa, diferente de Adão que teve a escolha, nós hoje não. Nós temos essa tendência para as coisas para o pecado, para as coisas pecaminosas. Mas esta graça estendida a nós como um presente de Deus sobre nós é o que nos restaura essa condição. Por isso esta necessidade, porque todos estavam destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram, porque todos estavam praticando, porque todos estavam afastados, mas esta graça, ela vai de encontro para nos resgatar, para nos tirar daquele lamaçal do pecado, para que o Senhor nos coloque nessa posição de ser herdeiros do reino dos céus, exatamente através do sacrifício de Jesus. Muito bem. Nós vemos aí, pastor Edson, também que a graça de Deus, ela, além de se apresentar como algo que vai ao encontro da nossa necessidade, porque era justamente disso que nós estávamos precisando, desse favor divino, desta dádiva que o Senhor apresenta. Nós vemos que ela tem uma abrangência também, ela tem, né, uma extensão, ela tem um povo ao qual ela vai contemplar. Ao longo dos tempos, nós estudamos graça,
se fala muito em graça. A questão é que, do ponto de vista bíblico, e se tratando da graça, a graça que nós estamos nos referindo aqui é a graça soteriológica, a graça que está vinculada à salvação ou está imbuída no processo da salvação. O que nós estamos falando aqui é a maneira como você interpreta, porque ao longo do tempo muitas escolas surgiram, escolas que a gente fala de caráter interpretativo quanto à atuação desta graça, porque as duas principais nós até vemos que foi a de Jacobs Armínio, né? Por daí vem os arminianos, e também a de João Calvino, de onde procedem a linha que se chama os calvinistas. E nós sabemos que na linha calvinista existem uma ideia teológica que a gente chama até de teologia determinista. Aqueles que enxergam a manifestação de Deus para salvar, escolhendo alguns ou determinando quem vai ser salvo e quem não será salvo. E nós cremos, nós assembleianos, cremos, assim como algumas outras linhas, né, de interpretação, nós cremos que a salvação ela se manifestou para todos, a graça veio para todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo ali é uma palavra que nos dá a ideia de abrangência ou de totalidade. Nos amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que o Senhor morreu foi para todos. Agora é claro que nem todos reagem positivamente ao chamado da graça, porque esta graça, ela tem nos chamado. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, se você tem um exemplar da Bíblia aí na sua mão, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou, olha aí, olha o chamado da graça, vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, a graça de Deus, ela se manifesta como um chamado. Agora, a pessoa, ela pode escolher se ela reage positivamente ou não, se ela aceita ou não, porque Deus estabeleceu livre arbítrio no homem, Deus constituiu o homem com essa capacidade volitiva de escolha, né, de decisão, mas nós vemos que a graça ela tem um caráter de abrangência da totalidade, ou seja, a graça ela não se manifestou para alguns, ela se manifestou para todos. Como é que o senhor vê essa manifestação da graça, né, nesse quesito da sua extensão? Glória a Deus. A extensão da graça, como o senhor bem pontuou, e realmente é para todo, tá? Alcance de todo homem, mas nem todos vão responder de forma positiva. Então, não é que a graça não consiga alcançar, na verdade, a pessoa não estende a mão para receber este dom tão precioso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: o qual deseja que todas as pessoas, olha só, o desejo do nosso Deus, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós observamos que esse é o desejo de Deus, mas dentro do desejo de Deus há a resposta do indivíduo, do ser humano, positivamente ou negativamente. A palavra de Deus vai nos dar esse entendimento, de fato, que a graça está estendida, a graça salvífica está sobre todo o mundo. Todos têm a possibilidade de se achegar a Deus e de receber este precioso dom. Tem uma história interessante que o arqueólogo Rodrigo Silva, eu vi ele comentando uma vez, que vai falar acerca, exatamente nós vamos entender um pouquinho sobre a graça, sobre o alcance da graça. Num tempo antigo havia um homem, e este homem, muito querido pela sociedade na época, ele comete um crime. Por algum motivo, ele comete um crime. E ele foi condenado à pena de morte, esse homem. Colocaram esse homem atrás da grade até chegar o dia, da condenação,
chegar o dia da morte dele. E o povo foi juntamente ao governador daquele recinto, daquela província, e falando que gostariam que ele pudesse perdoar, que ele pudesse tirar aquele homem da cadeia, porque era um homem bom, isso e tal. E acontece que este governador, ele se vestiu como um homem religioso, pegou uma Bíblia, colocou dentro da Bíblia, colocou a carta de euforia, a carta de libertação, habeas corpus. E quando chega dentro daquela prisão, ele começa a falar para aquele homem que está preso, falando para ele: olha, aqui dentro desta Bíblia há para você algo especial, um presente para ti. Só que aquele homem começa a falar palavras contra o governador que estava ali, né? Estava vestido como se fosse um religioso, e começa a expressar palavras torpes contra ele, a ponto que o governador se retira daquele lugar. Quando o governador se retira, chega o carcereiro daquele lugar e diz para ele: olha, você perdeu uma rica oportunidade. Aquele homem não era um pastor, aquele homem era o governador, e dentro daquela Bíblia estava a tua carta de perdão. E o que aconteceu? Naquele dia, chegou o dia do homem ser condenado à morte, e ele pediu a palavra, a última palavra, a palavra que ele pudesse expressar. E ele vai dizer: eu estou sendo condenado hoje à morte, não pelo crime que cometi, mas pela salvação que eu rejeitei. Então, isso é a graça, isso é o que dá o entendimento, que a graça está estendida sobre todos nós. Todos nós podemos usufruir deste presente tão maravilhoso, mas nem todo mundo quer essa graça, está rejeitando. E nós temos que entender que a abrangência é para todos, pastor Elias. Muito bem. Nós vemos ainda, só para corroborar com isso e para ratificar essa ideia de que a Bíblia nos apresenta uma graça salvífica para todos, é o que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo falando, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, todos podem ser salvos pela graça, desde que creia no Senhor. E todo aquele que crê será salvo. Todo que crê. Claro que o crer aqui, ele arremessa a pessoa para outras ações. E isso é muito importante, crer do ponto de vista bíblico, crer no Senhor como diz as Escrituras. Então, a salvação, a graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens. Nós vimos aqui, pastor Edson, então, que por um lado, nós temos os deterministas, que, digamos, são aqueles que acreditam que o Senhor veio para alguns, mas também tem um outro lado, um lado oposto, que são os universalistas, né? E ser universalista aqui não é ser universal, porque a graça ela é universal do ponto de vista da totalidade, do ponto de vista de todo o universo, do alcance, que em todos os lugares serão alcançados, todos os lugares serão alcançados por esta graça. Agora, o universalista aqui é aquela linha de crença que acredita que todos serão salvos. Todos serão salvos, todo o caminho chega ao Senhor, e que independe da sua fé, independe disso, daquilo. Então, esse lado é o lado, digamos que, oposto aos deterministas. O que o senhor nos fala assim? Porque a graça de Deus, apesar de ela ter se manifestado a todos, é necessário que o homem procure andar correspondendo à altura do valor desta graça, não é isso? Exatamente. Nós temos que entender que esta graça que é estendida a nós, ela não é só uma porta aberta, como costumo dizer, mas ela é uma graça transformadora, uma graça que não transforma o homem. Ela não vem da parte de Deus, porque o que vem de Deus transforma o homem. Quando nós recebemos esta graça, naturalmente nós somos o quê? Nova criatura. O nosso proceder é diferente.
Por isso que nós precisamos. Então, o universalismo que prega que, independente do credo, religião, como se todo caminho levasse a Deus, isso aí é totalmente uma heresia, porque quando nós olhamos acerca do próprio Jesus, ele vai dizer que eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por ele, Cristo Jesus. E olhando para Cristo Jesus, nós vamos olhar a forma como nós procedemos. Aquele que recebe a graça, ele tem a vida transformada. Quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos ele, recebeu esta graça e teve a vida transformada. Nós olhamos para todos os apóstolos e todas as pessoas, nós mesmos somos exemplo dessa graça transformadora. Essa graça não é simplesmente, quando nós observamos, essa porta aberta, mas é uma graça que direciona, enquadra o crente dentro desta transformação que esta graça produz em nós. Então nós temos que ter esse entendimento para que nós não entramos por este viés, achando que todas as portas conduzem a Deus, e não é verdade isso. Essa graça, ela tem as suas características, que ela principalmente transforma a condição homem, não só no âmbito espiritual, mas na forma aqui do proceder nessa terra ainda. Então, nós somos transformados através desta graça, esta graça salvífica que transforma o homem, tanto a sua condição, como também o seu proceder nessa terra, pastor Elias. Muito bem, então fica claro aí que esta graça subentende arrependimento, mudança de conduta, mudança de estilo de vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a graça de Deus, ela se apresenta como um elemento transformador, já foi falado aqui nesta oportunidade, para a vida daquele que a recebe, e a partir daí a pessoa passa a ser um agente também de Deus aqui na terra, manifestando este favor divino através da sua nova vida, da sua nova conduta. É o nascer de novo, como o próprio Senhor Jesus falou lá em João, capítulo de número 3, para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Então, nós estamos já chegando ao término deste segundo bloco e, claro, já pedindo que você permaneça aí conosco, porque o terceiro bloco já estará aí em evidência, ok? Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui no terceiro e último bloco do nosso programa, do seu programa Escola Bíblica, razão pela qual nós temos muita alegria nesta oportunidade de ser canal de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Quantas pessoas têm nos abordado e têm sido abençoadas por este programa, e você também pode ser abençoado por esta palavra, por estes ensinamentos aqui da doutrina e as doutrinas bíblicas que nós estudamos aqui ao longo desse programa. Nós vimos que nesse último bloco, agora nós estaremos estudando a graça de Deus manifesta em alguns aspectos. Primeiro é sobre a corrupção da doutrina da graça. Então, nesse contexto histórico da reforma, aqui nós vamos ver uma fatia da manifestação da graça nessa linha da história, nessa linha do tempo. E nós vamos ver também nesse bloco que a graça ela foi barateada, ela foi banalizada, mais propriamente dito, nesse contexto atual, as pessoas lidam com a graça desprezando-a e dando um valor que, na verdade, não corresponde ao seu real valor. Então, é sobre isso que nós estaremos estudando nesse último bloco. Pastor Edson, nós vimos que a graça ela é abrangente em se tratando a quem ela vai atingir, mas ela é abrangente também do contexto histórico, porque a graça de Deus faz parte da essência divina, faz parte da essência do próprio Deus, e isso é uma revelação de Deus, porque a graça de Deus, num sentido prático, é a entrega de Deus
a entrega dele mesmo para o homem, quando ele apresentou seu filho e deu para morrer, a fim de que nós pudéssemos ter esse direito de salvação. Isso já é uma representação muito significativa, muito profunda, intensa, sobre o que é graça. Só que, ao longo do tempo, nós vemos a atuação da graça, ela foi assim tratada não da maneira como deveria. Uma das grandes evidências da graça no contexto histórico da igreja, nós vemos acontecer no século XV, quando aconteceu uma reforma protestante, e esta reforma protestante foi um instrumento de Deus, digamos assim, tanto para revelar a deturpação da doutrina da graça que estava acontecendo e sendo efetuada pela Igreja Católica, e também, ao mesmo tempo que essa reforma trouxe essa revelação da deturpação, da banalização da graça, ela também foi um instrumento para que o povo enxergasse que era o meio pelo qual justamente o homem poderia ser salvo. E o único meio, razão pela qual a graça se tornou uma das 5 solas da reforma, somente pela graça, né? Ou sola gratia. Então, nós vemos que essa reforma ela foi importante para que o povo tivesse um entendimento, né, com relação à graça. Naquela época, nós vimos que somente a liderança do clero, somente os grandes da igreja é que tinham acesso a esse entendimento, à educação cristã, e agora passaram a entender, através da reforma desse homem, Martinho Lutero, que deixou ser usado por Deus e descortinou a manifestação da graça, não é isso? Isso mesmo, é verdade. A gente observa que Deus está no controle da história. A sociedade pode ir caminhando, pode muitas coisas acontecer, mas o Senhor está no controle de toda a história. Ele sempre levantará homens e mulheres de Deus para combater os falsos ensinamentos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos a corrupção da época da reforma, no contexto que estava vivenciando, nós vemos que a reforma acontece devido à banalização, exatamente a banalização da graça cometida por uma instituição, uma igreja sócio-histórica, no caso a Igreja Católica. Um dos fatos, por exemplo, pastor Elias, era a venda de indulgências, que é como se fosse a venda do perdão espiritual, a venda da salvação. Então, nós observamos que para essas atitudes foram um estopim para que homens pudessem se levantar, para que Deus pudesse ali se manifestar, para que pudesse trazer o verdadeiro sentido da doutrina, ou seja, do ensinamento do que é a graça genuína e verdadeira. Nós olhamos que para essa necessidade da reforma, o interessante é que essa reforma não se dá pela palavra tão somente, mas atitudes que foram executadas por estes homens de Deus. Até porque a palavra de Deus ela é imutável. Não era a palavra de Deus que mudou, mas era o ensino, o entendimento, a forma com que estavam ensinando e deturpando a questão da graça, de Deus. Quando nós observamos também que quando muda essa interpretação é que caminha para essa deturpação total. E nós temos que observar, pastor Elias, que sempre por trás dessas más interpretações, sempre tem o interesse maléficos e interesseiros também. Nós observamos que a venda da indulgência, em troca de dinheiro, a forma como se era dado essa questão da graça, né, do ensinamento daquela época, nós olhamos exatamente esse interesse. Então, nós vemos que, por isso, havia aquela corrupção e, por isso, houve a reforma protestante. Por isso que Deus, através de Martinho Lutero, levanta este homem para que pudesse haver essa reforma. E hoje nós temos o exemplar da Bíblia Sagrada, graças também muito à atitude deste homem. E hoje nós somos sempre, a Bíblia nos instrui a ser leitores, a ser um estudante da palavra de Deus, porque aquele que estuda a palavra de Deus não vai em ensinos profanos, não vai cair nessas armadilhas de Satanás, mas saberá o verdadeiro sentido e aplicação dos ensinamentos da Bíblia Sagrada do nosso Senhor. Muito bem. Então, nós vemos aí que a reforma ela foi muito útil. Ela serviu, então, para revelar as fraquezas, as deturpações, as más interpretações que estavam acontecendo no que diz respeito à doutrina da graça. E, ao mesmo tempo, ela possibilitou esse acesso, essa acessibilidade do povo a crer que
eles seriam salvos somente pela graça. É quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, pastor Edson, nas igrejas também do primeiro século, nós vemos aquelas que eram compostas de pessoas que vinham do judaísmo, se convertiam ao cristianismo, elas estavam querendo incrementar outros elementos ao evangelho, a fim de que isso fosse necessário, fosse imprescindível para a salvação das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele rechaça mesmo intensamente, ele vai contra esse comportamento, essa conduta, porque ele mesmo evidencia lá que o homem é salvo pela fé, é salvo pela graça, e que isso não é resultado das obras do homem. Isso não é resultado da sua capacidade financeira de pagar um perdão, de pagar, né, uma carta de liberdade, isso ou aquilo. Não. O homem era salvo pela graça e somente pela graça. Ou seja, tudo depende de Deus. A salvação do homem, para acontecer por meio da graça, depende de Deus e não depende dos esforços humanos. Não atribuiu ao homem, porque ele até deduz lá que a tendência do homem, se a salvação fosse pelas obras, a inclinação, o que nós vemos é que o homem é tendencioso a se vangloriar. Com certeza, o homem bateria no peito e acharia que seria mais, digamos que, justificado do que o outro, teria uma garantia de salvação mais plena do que o outro, porque ele era, digamos que, um realizador de boas obras. Então, para que o homem não se gloriasse, nós vemos, pastor Edson, que há muitas pessoas banalizando a graça do seguinte sentido, relacionada aos universalistas, mas mais propriamente na atualidade. Há muitas pessoas que leem Romanos capítulo de número 5, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala sobre a atuação da graça de Deus na vida do pecador que se converte, do pecador que é inserido na igreja. E aí o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, agora vai superabundar a graça de Deus. Quando ele escreve isso, ele dá a ideia de que há muitas pessoas que podem entender que, uma vez que a pessoa peca, ou quanto mais ela pecar, mais haverá graça. Se assim é, então vamos pecar, que aí vai haver graça. Só que ele diz que não. Em Romanos capítulo de número 6, a gente vê que essa graça, ela transforma, ela muda, como nós já falamos aqui em outro bloco, ela transforma, ela muda, e agora nós devemos viver em novidade de vida, não é isso? Versículo de número 1 do capítulo 6 de Romanos nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Então, há muitas pessoas que banalizam a graça nesse sentido, de dizer, não, uma vez que tem a graça, então vamos pecar, porque quanto mais nós pecarmos, mais a graça se manifestará em nós. Mas isso é uma maneira deturpada, não é? De interpretar digamos que o conceito de graça, ou o conceito da atuação da graça na vida da pessoa. Isso mesmo, pastor Elias. A gente vê essa banalização, as pessoas hoje, através que nós vemos a nova aliança, e a aliança da graça, desse amor derramado sobre toda a humanidade, muitas pessoas querem usar desta graça como se fosse uma liberdade para praticar e viver uma vida de pecado, se baseando, porque nós vemos no tempo da graça, e nós temos que entender que a graça, ela é de fato libertadora, nos dá liberdade, mas a liberdade que ela nos traz é liberdade para não mais pecar. Não é somente uma brecha para que, se você cair, tenha graça. De fato, e realmente, nós estamos sujeitos ao pecado, mas o pecado na vida do crente tem que ser um acidente de percurso, não de fato algo planejado.
Então, quando nós observamos essa graça, é por isso que essa graça ela é transformadora, é uma graça que nos capacita, uma graça capacitadora. Ela não é somente quando você cai e você adquire o perdão através da graça, mas a graça ela é uma força que ela te fortalece para não pecar, para não cair. A liberdade que ela nos dá agora, a graça derramada sobre nós, é essa graça que nos fortalece para evitar a queda. É uma força que vem sobre nós através do Espírito Santo, este amor do Senhor derramado sobre nós, e muitos estão se aproveitando, pastor Elias. É exatamente essa banalização que nós estamos vivendo nos dias atuais. A gente vê que a história parece que se repete, vai passando épocas, vai passando décadas, séculos, e vai a história se repetindo com alguns elementos diferentes devido ao contexto da sociedade, mas nós vemos exatamente essa ação de Satanás em toda a história da humanidade. Esse nosso inimigo, em Apocalipse fala que o final dele será ele enganando as nações. Disse no jardim que exatamente ele começou a história dele junto à humanidade enganando, e nesse meio tempo, entre o início e o fim da história dele, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar enganando o povo. Então nós temos que ter essa consciência que essa graça que foi tão comprada com tão alto preço, o sangue de Cristo, nós não fomos comprados por ouro nem prata, mas o sangue de Jesus derramado por nós é uma graça que não é a permissão para pecar, mas é uma graça que nos fortalece para não viver uma vida de pecado. Então nós temos que entender isso para que nós não venhamos banalizar, para que nós não venhamos deturpar, para que nós não venhamos desvalorizar este tão lindo presente, precioso presente que é a graça de Deus. E essa graça de Deus está ao meu e ao teu alcance para viver uma novidade de vida. E de fato nós não somos salvos pelas obras. Eu costumo dizer, nós não somos salvos pela obra, mas nós somos salvos para as obras. E quem opera essa obra é o próprio Senhor através de nossa vida, através desta graça linda que nos resgatou sempre com um propósito. Eu quero dizer para cada um de nós que nos ouve, cada um dos irmãos que nos escuta nesta manhã, que exatamente a graça de Deus, ela nos fortalece e nos dá um propósito de vida. Nós somos hoje agente de transformação no meio desta sociedade, pastor Elias. Muito bem. E nós vemos, pastor Edson, que essa expressão graça barata, ela tem a ver com uma vida cristã nominal, né? Ou uma vida mundanizada. Aquela vida que não apresenta nenhuma diferença, nenhum contraponto em relação a este mundo. E o apóstolo João escreve lá, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, há muitas pessoas que andam muito parecidas mais com o mundo do que testemunhas do reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, ele disse em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo,